Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando para vocês as aulas 4.2, 4.3 e 4.4, que é conservação de momento linear, colisões e centro de massa. Eu vou fazer uma aula só gravada com esses 3 temas, mas eu vou postar depois essas aulas nas suas devidas aulas lá, 4.2, 4.3, 4.4. Então, se vocês quiserem aí assistir separadamente, acompanhando pela apostila, vocês vão ter lá essa aula nas 3 aulas subsequentes aí, tá? Então vamos lá, vamos começar pela conservação de energia. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos? Tá criando. Aí. Então vamos lá. Conservação de momento linear. Nós vimos aí na aula passada, no nosso teorema de impulso lá, que o nosso impulso é a variação de quantidade de energia, né, ou de momento linear, que isso é a mesma quantidade de energia, né, gente? Lembra lá? Aliás, desculpa, quantidade de movimento. Então, a gente tem o seguinte, que a gente falava que no impulso a gente tinha uma variação de quantidade de movimento, que era quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Bom, quando a gente fala de sistemas isolados, a gente considera que não tem impulso. Se ele não tem impulso, ele vai ser zero e o nosso ΔP aí vai ser zero também. Então, a gente conclui aí que a quantidade de movimento final é igual à nossa quantidade de movimento inicial. Então, em sistemas isolados, a gente pode falar que nosso momento linear aí é constante. Bom, como a gente vai começar a falar sobre colisões de partículas, então a gente pode dizer o seguinte: se a gente tiver duas partículas, A e B, que se colidem, a gente pode constituir eles em sistemas isolados, tá? Porque as forças ligadas à colisão aí são forças internas de ação e reação, tá? Entre A e B. Então, bate e volta, ação e reação. As outras forças, força de gravidade, força de atrito, nós vamos desprezar nessa situação. Nós só vamos ter essas forças internas, tá? Então, se a gente está desprezando essas forças, a gente pode dizer que a quantidade de movimento depois do choque é igual à quantidade de movimento antes do choque. E a gente pode escrever essa forma da seguinte maneira: massa vezes velocidade após, mais massa, velocidade do A e do B após, é igual a massa vezes a velocidade antes do A, mais massa vezes a velocidade do B antes, tá? Ou seja, quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois, a fórmula de quantidade de movimento é massa vezes aceleração, temos o bloco A mais a partícula A mais partícula B, e a partícula A mais partícula B, que é o nosso final inicial, então, após e antes. Bom, vamos lá demonstrar isso aí. Ele fala que tem um carrinho cheio de terra, de massa 2 quilos, em repouso. Ele pode se deslocar sobre uma superfície plana e horizontal, sem atrito e sem resistência. Um projétil de 200 gramas é disparado na horizontal contra o carrinho. O projétil colide com o carrinho e se aloja na terra. Logo após a colisão, o conjunto carrinho mais projétil passa a se mover com velocidade constante, percorrendo 0,8 metros em 4 segundos. Qual era aproximadamente o módulo da velocidade do projétil imediatamente antes da colisão? Então, ele quer saber aí qual é a velocidade do projétil. Então, vamos lá. Começando, a gente tem o seguinte. A gente tem que a velocidade após a colisão é
ΔS sobre ΔT. É isso que a gente tem aqui, 0,804. Então, a gente, ΔS sobre ΔT, 0,8 dividido por 0,4. Isso vai dar 2 metros por segundo. Ok. Bom, no momento da colisão, a gente pode considerar ele como um sistema isolado. E, nesse caso, a gente pode usar a lei de conservação e a gente pode analisar aí o antes e o depois. Então, a gente pode falar que P que P após é igual a P antes. Ou quantidade de movimento após é igual a quantidade de movimento antes. E aí a gente consegue jogar na nossa fórmula lá, que a massa do projétil mais a massa do carrinho, tudo isso vezes a velocidade após vai ser igual a massa do projétil vezes a velocidade do projétil antes, menos a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho antes. Substituindo aí os valores, a gente vai ter que é 2 quilos, né? Precisamos transformar em 0,2. Desculpa, o projeto é 200 gramas, né? O projeto é 200 gramas, isso aqui vai ser 0,2 quilos, né? Então, a massa do projeto vai ser 0,2 mais a massa do carrinho aí, 2, vezes a velocidade final, que a gente achou aqui, né? Vezes 2. Vai ser a massa do projeto, que a gente tem também, 0,2, vezes a velocidade antes. A velocidade antes do projeto a gente não tem, né? Menos a massa do carrinho, que é 2 quilos, vezes a velocidade do carrinho antes. Então, a velocidade do carrinho antes vai sair do repouso, né? Ele vai ter 0, tá? Ó, em repouso, por isso que é 0. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar, passando já todas os números para cá e isolando o V, então a gente vai ter que o V do projétil antes vai ser 0,2 mais 2 vezes 2 dividido, passa isso para lá, né? 0,2. Isso vai dar V antes de atingir o carrinho de 22 metros por segundo, ok? Beleza. Bom, outra situação que a gente tem também, gente, é a explosão. Quando a gente tem uma explosão, a gente também consegue fazer nessa mesma situação de considerar eles separados, tá? A gente consegue fazer a consideração separada aí do nosso sistema, tá? E quando a gente faz num sistema isolado, a gente consegue estudar, além do movimento o movimento conservativo, a gente consegue achar as energias mecânicas constantes também, tá? Então, ele vai ocorrer variação e aumento e perda de energia aí mecânica. Então, a gente consegue fazer a nossa colocação aí para se achar
as nossas energias cinéticas e tudo mais, tá? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo dessa situação em caso de explosão aí. Ele fala que um caçador distraído, ao atirar, segura um rifle muito frouxamente, de modo que esse possa recuar livremente o disparo. Ou seja, ele vai atirar, vai voltar o rifle nele, né? Ação-reação. Considere que a massa do rifle é 5 quilos e a massa do projétil é 15 gramas. Transformar para quilo também, né, gente? Qual o disparo horizontalmente a uma velocidade de módulo igual a 3 vezes 10 a 4 centímetros por segundo. Nessas condições, responda, né? Então, vamos ter que fazer algumas transformações aí. Primeiro que é qual a velocidade do rifle, qual é o valor da energia cinética final do projeto do rifle e qual o momento linear do rifle. Então vamos lá. Primeiro. Opa, isso é muitíssimo. Letra A. Então, antes do disparo, o rifle e o projétil estão em repouso. E o momento linear inicial aí, ele vai ser totalmente nulo, tá? Então, pela lei de conservação, a gente pode falar o seguinte, que P após é igual a P antes. E a gente vai ter aí, a gente tem o rifle, a gente vai ser a massa do rifle, mais a velocidade do rifle, mais a massa do projétil, vezes a velocidade do projétil, tudo isso igual a zero, porque o inicial é zero, né, que a gente falou. Então, a gente tem que a massa do rifle é 5 quilos, vezes a velocidade do projeto é 15 vezes 10 a terceira, para passar para quilo, né? 0,0015, então 15 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade também que está em centímetro, preciso passar para metro. Então, se eu passar para metro, é duas casas, né? É vezes 1000, né? Então, é 0, 0. Então, a gente vai fazer 3 vezes 10 ao quadrado, porque eu ando duas casas. E tudo isso é igual a zero. Então, eu posso fazer essa conta aí. Ele vai dar 0, que minha... Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, vou ter aqui que a minha velocidade do rifle... Eu esqueci de pôr o VR aqui, cadê? 5.0 VR. Peraí. Porque ele me deu a velocidade do projétil, né? Eu preciso achar a velocidade do rifle. A velocidade de recuo do rifle, né? Opa. Então, eu tenho 5, que é a massa, vezes velocidade do rifle, mais, aí sim, a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Ok, a nossa velocidade do rifle aí, fazendo as contas, ela vai dar menos 0,90 metros por segundo. O menos indica o sentido que está indo a velocidade, né, gente? Que é vetor. Então, se a bala foi para frente, o rifle foi para trás. Tá. Agora ele quer o valor da energia cinética. Tá. Energia cinética do projétil. É massa do projétil, vezes velocidade do projétil, dividido por 2, né? É massa vezes velocidade dividido por 2. Energia cinética. Então, eu tenho massa do projétil que vai ser 15 vezes 10 a terceira, né? Aliás, a menos 3, né? Tá aqui, ó. 15 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade
do projétil, 3 vezes 10 ao quadrado, né? Então, tem que fazer 3 vezes 10 ao quadrado, elevado ao quadrado, e tudo isso dividido... Opa! Puxei a mais aqui. Tudo isso dividido por 2. Só que fazendo as contas vai dar 675 joules. Ok. Agora precisa achar a energia cinética do rifle. Massa do rifle vezes velocidade do rifle dividido por 2. Então vamos lá. Massa do rifle, 5. Vezes velocidade do rifle, 0,9, né? Que nós achamos aqui. 0,9 ao quadrado dividido por 2. Então isso aí vai dar 2,025 joules, tá? Do recuo do rifle. Ok. E daí, ele me pediu um momento linear total final do projeto do rifle, tá? Então, ele quer o movimento linear do projétil e do rifle. Vamos fazer primeiro o do projétil, né? Momento linear do projétil vai ser massa do projétil vezes velocidade do projétil. Isso vai dar 15 vezes 10 a menos 3 vezes... cadê aqui a probabilidade? 3 vezes 10 ao quadrado. 3 vezes 10 expoente ao segundo. Isso vai dar 4,5 quilogramas vezes massa por segundo. Vamos achar o projeto do rifle aí. Projeto do rifle. Desculpa, gente. A quantidade de movimento do rifle vai ser massa do rifle vezes velocidade do rifle. E então, isso vai ser massa do rifle é 5 vezes 0,91 ou menos 0,91, né? Aqui é menos 0,9, elevado ao quadrado vai ficar positivo, né, gente? Menos 0,91. Isso vai dar menos 4,5 quilogramas vezes metros por segundo. Ou seja, quantidade de movimento, ação e reação, né? No inicial, na hora que sai o projétil, momento linear lá de movimento, vai ser a mesma intensidade aí da saída. Ok. Colisões. Bom, colisão, gente, a gente tem dois tipos de colisão. A gente tem as colisões inelásticas e elásticas. Bom, então vamos lá falar um pouquinho de colisões. Logo depois que sofreu a colisão, eles constituem um sistema isolado. Lembra que a gente falou lá na aula anterior? Então, a gente pode falar aí que a quantidade total antes vai ser a quantidade total depois. Lembrando que o momento linear, ela é uma grandeza vetorial e a fórmula dele é massa vezes velocidade. Então, mesma situação. Então, a gente pode escrever massa de A vezes A antes igual mais a somatória de B antes é igual a somatória de massa vezes aceleração antes mais massa de aceleração, a massa vezes velocidade após, tá? Então, falando aí das nossas situações aí, ele vai falar o seguinte, quando a gente bate um objeto no outro, nessa colisão, se ele arrastar o outro objeto, tá vendo? Ele bate e vai arrastando o outro objeto. Nessa situação, a gente chama de colisão perfeitamente inelástica, tá? Então, após a colisão, os dois corpos vão continuar possuindo a mesma velocidade.
Então, a gente pode falar que a velocidade A após V após é igual a V após. Então, as três velocidades vão ser iguais. Ou seja, massa de A vezes a velocidade de A antes, mais a massa de B vezes a velocidade de B antes, é igual a massa de A mais a massa de B vezes a velocidade depois, tá? Que é o que a gente falou, vai juntar tudo, vai ficar tudo numa coisa só. Então, se a gente consegue achar essas velocidades iniciais aí, a gente pode calcular a velocidade depois da nossa colisão. Então, como a gente falou, em colisão inelástica aí sempre envolve uma perda de energia cinética por parte do sistema e transforma em outros tipos de energia, tá? A maioria da perda vai quando os dois corpos vão se colidir. Então ele fala o seguinte, um exemplo aí, um carro de massa 1.000 quilos se desloca do sul para o norte em linha reta com velocidade de 54 km por hora, tá? Nós vamos ter que transformar as velocidades, né, gente? Ao passar em um cruzamento, você está vindo, tem um cruzamento, colido com o carro B. Então, eu tenho lá a colisão. Tenho um... Outra. Então, eu tenho lá o meu carro A vindo nesse sentido, o carro B vindo nesse sentido e na esquina aqui eles vão colidir, tá? Então, vamos lá. Ele colide com o carro B, que possui o dobro de sua massa e que se desloca de oeste para leste a 36 km por hora. Felizmente, todos estavam usando cinto de segurança e não aconteceu nada com ninguém. Só que logo depois da colisão, os dois carros ficaram engavetados e se deslocaram como um único carro. Qual foi a velocidade dos carros logo após a colisão? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, ele falou que ele está indo de leste de leste para oeste. Então, nós vamos ter duas... Antes da colisão, ele está movendo em sentidos diferentes, tá? Um está indo na horizontal, o outro está na vertical. Então, eles estão em sentidos diferentes. Então, a gente precisa achar os movimentos antes da colisão em X e Y, né? Se tem X e Y. Então, vamos lá. Um P em X antes vai ser massa de A vezes a velocidade A mais, aqui antes, né? Mais a massa de B vezes a velocidade B antes. Isso vai ser, substituindo lá, o peso do carro, 1.000. A velocidade antes da massa vai ser 0, tá? Tá inicial. E a parte eu não converti as velocidades, peraí, a gente já converte. Mas, daí eu tenho a massa de B, né? Quanto é a massa de B? É o dobro da massa de A. Então, 2.000 vezes, se é antes, vai ser 0 também, tá? Isso vai ser... Desculpa, que não é 0 não. Aqui tem velocidade. Aqui a velocidade B
ponte em linha reta com velocidade de 54. Tá. Ah, tá. Aqui é vezes. As nossas velocidades aqui vai ser V antes. Deixa eu calcular aqui, ó. V antes. Ela vai ser de 54. Divide por 3,6, né, gente? Isso aqui vai dar 15 metros por segundo ao quadrado. Aliás, 15 metros por segundo. E a gente vai ter nosso V após. Desculpa, VB antes. Eita, hoje. VB antes vai ser a 36 dividido por 3,6 vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, vamos voltar lá. Então eu tenho a massa de A vezes velocidade de A mais massa de B vezes velocidade de B vai ser igual. Peraí, eu estou no antes aqui, peraí. Substituindo, vamos lá. Massa de A vezes a massa é 1000 vezes a velocidade de A, que é 0, mais massa de B vezes, que eu estou fazendo em x, velocidade de B de A, que é 15, né? Desculpa, velocidade de B, que é 15. Ok, isso vai me dar que Px antes vai ser 2 vezes 10 a quarta quilogramas vezes metro por segundo. Tá. Bom, agora nós vamos fazer um movimento em y do antes. Py antes. Então vamos lá. Massa de A vezes VA de A, mais massa de B, VB de antes. Não vou repetir de novo, tá, gente? Vou só substituir aqui. Então, Y eu vou estar com 1000 de massa, vezes a minha velocidade de A agora, que é 15, mais minha massa de B, que é 2000. E agora, como eu estou em Y, minha velocidade em Y aí é 0, né? Então, isso aí vai dar 1,5 vezes 10 a quarta quilogramas vezes metro por segundo. Ok. Bom, pela lei de conservação aí, ele fala que o Px antes é igual ao Px após, certo? E o Py antes é igual ao Py após. Se ela é uma colisão inelástica, a gente pode dizer o seguinte: se o Px antes é igual o Px após e o Py antes é igual ao Py após, esses valores vão ser iguais, né? Py após e Py antes. Então, eu posso dizer o seguinte: Px após. Vamos ver o após agora. Ele vai ser massa de A mais massa de B. Lembra que eles estão se arrastando agora, hein? Vezes velocidade de x após.
Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que isolando, eu tenho massa de A, tenho massa de B e tenho o valor de Px após, né? Então, eu vou ter que vai ser, já isolando x, tá, gente? Então, vai ser 2 vezes 10 à quarta, dividido por massa de A mais massa de B, né? 2 mais 1.000, 3.000. Então, eu vou ter aí que minha velocidade em x após vai ser de 6,67 metros por segundo. Tá, vamos falar do nosso PY após agora. Agora precisamos fazer primeiro como eles estão cruzando, gente, toda vez que cruza e e bateu no cruzamento, a gente precisa achar tudo em X, tudo em Y. Agora vamos achar PY após. Achamos antes, vamos achar após. Mesma coisa, né? Mesma fórmula. MA mais MB vezes VY após a colisão. Então, eu vou ter a seguinte situação aí. Já substituindo, né? Eu tenho que PY antes, que é 1,5 vezes 10 à quarta, dividido por 3.000, mesma coisa, né? Isso vai dar V após, desculpa, VY após, vai ser 5 metros por segundo. Bom, aí ele fala que ele quer, nós achamos Vx e Vy. Ele quer o valor do módulo da batida entre os dois, né? Então, para a gente achar esse valor do módulo da batida entre os dois aí, é só a gente fazer Pitágoras, né? Então, consequentemente, o que aconteceu foi lá, os dois carros bateram e se arrastaram lateralmente, né? Então, vamos colocar aqui uma situação de XY aqui. Então, eles bateram no cruzamento e se arrastaram lateralmente. Então, preciso saber qual é essa velocidade final após, né? Então, V após, por Pitágoras, tá, gente? A gente já pode jogar direto. Isso aqui é V ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, já vamos jogar direto aqui, ó. Senão fica pouco espaço aqui. Então, eu vou ter aqui 6,67 ao quadrado, que está aqui, mais 5 ao quadrado. Isso, fazendo essa conta aí, tirando raiz, vai dar 8,34 metros por segundo. Só para completar, né, gente? Ele não pediu aqui, porque ele pediu só qual foi a velocidade da carro após a colisão, mas a gente precisava descobrir aí qual seria o ângulo. Para a gente achar o ângulo aí, a gente pode usar tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente aí, né? Então a gente podia falar que tangente de alfa vai ser 1,5 vezes 10 à quarta, dividido por 2,0 vezes 10 à quarta. Opa! Aqui é quarta, aqui é quarta. Falei e escrevi errado. E isso vai dar 0,75, né? E a gente pode falar, então, que alfa é igual a arco tangente de 0,75, que isso vai estar aproximadamente 37 graus. Ok? Ele é trabalhoso porque tem o deslocamento, né? A gente bateu, está num cruzamento, nós temos X e nós temos Y, tá? Então, a gente precisa achar tudo para X, tudo para Y, o antes e o depois. Aí, a gente acha as nossas velocidades e daí a gente consegue achar a nossa velocidade aí, vetorial aí, que vai ser depois da colisão, que é essa resultante aí de velocidades, né?
Esse aqui é o mesmo exercício, gente. Não sei porque ele tá aqui, mas é repetição. Vamos escrever aqui. Já resolvido. Eu acho que eu tinha colocado aqui para resolver, para ter espaço maior na folha, mas coube aqui, tranquilo. Então, quando ele fala que a energia do sistema é conservada depois da colisão, a gente vai falar que é uma colisão elástica, tá? Então, nesse tipo de colisão, a gente tem um sistema aí conservativo e a gente aplica também a lei de conservação de energia. Então, o que é essa conservação? É quando a gente bate aí na colisão e vai um para cada lado, tá? Ele não está mais se arrastando. Então, bateu, foi um para cada lado, a gente vai ter aí com a nossa colisão elástica aí, a energia cinética de A e B, elas podem variar, mas a energia cinética total do sistema, ela vai ser constante, tá? Então, o K antes e o KB antes, K depois e KB depois, ou energia cinética antes e depois de A e B, elas têm que ser conservativas. Então, se a gente substituir isso na expressão da energia cinética que nós vimos aqui anteriormente, a gente vai ter a nossa massa vezes aceleração ao quadrado, mais massa de B. E se a gente for aplicar na lei de conservação do momento linear, a gente vai ter essa situação também, tá? Então, você vai ter que massa de A vezes VA é a mesma fórmula de conservação da equação 2, tá? Então, vamos ver aí mais um exemplo dessa parte aí de, de conservação agora com uma colisão elástica, né? Então ele fala o seguinte: dois discos A e B chocam-se elasticamente sobre uma mesa sem atrito. Lembra, as nossas energias externas a gente não está considerando, tá? O disco A possui uma massa de 500 gramas e o disco B de 300 gramas. Antes da colisão, o disco B está em repouso, ok? E, A se move numa velocidade de 4 metros por segundo aí. Depois do choque, o disco se move com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo e com uma orientação de 37 graus. Ele fala, calcule a velocidade final do disco B e o ângulo beta, conforme mostrado na figura. Então, ele tem o ângulo alfa aqui, ele quer que ache o ângulo beta, tá? Então, veio o disco, bateu um no outro, eles se deslocaram. Precisamos achar essa parte aí. Ixi, eu não deixei espaço para fazer isso. Só um segundo, pessoal. Nós vamos precisar de um espaço aqui, de uma folha, para poder resolver. Deixa eu sair aqui um minuto. Deixa eu incluir uma folha aqui. Só um segundo, gente. Vou parar de compartilhar um segundo aqui. Deixa eu mudar aqui. Esse é o primeiro disco. Você é VAVB, tá? Então vamos incluir uma nova folha aqui. Ok. Vou compartilhar de novo. Deve ser aqui. Vamos ver se veio a folha. Então tá aqui nossa folha. Bom, como a gente está falando que isso aqui é uma colisão elástica, gente, a energia cinética total tem que ser igual à energia cinética final, que nem a gente falou, né? Então, o K antes é igual ao K após. O K total, né, gente? Energia cinética total. Tá. Então, com isso, eu tenho que a minha massa de A vezes velocidade de A antes ao quadrado, tudo dividido por 2, mais zero, né? Porque
a inicial, né? Vai ser massa de A após vezes velocidade A após, tá? Após tudo isso dividido por 2, mais a massa de B. Nossa, tá ruim escrever aqui hoje, viu? Massa de B vezes a velocidade de B após tudo isso ao quadrado. Aqui também é ao quadrado, tá, gente? Dividido por 2, tá? Então tem essa expressão aqui. Então, se eu isolar o nosso VB aí, tá? Se a gente for isolar o VB, pegar esse VB e for isolar, ele vai ficar assim, ó. VB ao quadrado vai ser igual massa de A vezes a velocidade antes ao quadrado, mais a massa de B, a velocidade de B era zero, né? Então a gente já tirou ele. Espera só um segundo que eu estou isolando, então tem que mudar. Menos a massa de A vezes a velocidade de A ao quadrado, né? Velocidade de A após ao quadrado. Ok. Então, isolei VB, né? Dividido tudo isso pela massa de B lá, né? Massa de B. Ok. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Eu tenho a velocidade de antes, eu tenho as duas massas, ok. Modo de velocidade V0, ok. Então eu tenho a velocidade antes e a velocidade depois. Então se eu tenho antes e depois, dá para a gente jogar aqui. Então vamos lá. Massa era 500 e 300, né? Então 0,5 vezes o V antes ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 0,5, que é a massa, nós estamos falando da massa de A agora, né? Vezes 2 ao quadrado, ok? Tudo isso dividido por massa de B, que é 0,3. Então eu tenho que V de B vai ser raiz de tudo isso aqui, né, gente? Só para economizar espaço aqui, ó, eu vou colocar a raiz aqui, ó, porque era VB quadrado, né? E vou escrever o V aqui na frente, isso é igual a V de B. Então, meu V de B vai ser 4,47 metros por segundo. Ok. Estamos aqui com ele, então. Bom, achei esse aqui. Agora, a gente vai aplicar no momento pelo eixo antes da colisão, né? Então, agora vamos falar antes da colisão. Então, vamos lá. PX antes. Agora nós estamos no eixo lá que eles estão abrindo lá. Então, é M vezes VA, massa, vezes velocidade de A antes. A gente tem a massa, a gente tem a velocidade antes. Isso vai ser 0,5 vezes 4. Isso vai dar 2 quilos vezes metro por segundo. E em Y, ele vai ser zero, né? Antes da colisão,
Ele falou que ele está só no movimento horizontal. Ele falou que o B está em repouso, não é isso? Então vamos voltar lá para ver. Falou que esse B está em repouso, o único que está em movimento é A, então por isso que a gente jogou que VB antes vai ser 0, e ele quer o VB depois. Então a hora que estava antes aqui, meu eixo Y é 0, eu só tenho indo aqui no eixo X, tá? Quantidade de movimento no eixo X. Então no meu YY, ele vai ser 0. E ele fala que, completando o raciocínio aqui, ele fala que o PX antes, pela nossa lei de conservação, é igual ao meu PX após a colisão. Ou seja, 2 quilos vezes metro por segundo. Ok? E mesma coisa, meu PY antes é igual ao meu PY depois. PY antes é igual a PY depois. Nossa lei de conservação aí. Isso vai ser igual a 0 quilos vezes metro por segundo. Ok. Com essa situação aqui, a gente vai ter que achar agora o PX após lá, né? Então, vamos ver como vai ser nosso PX após lá. A gente tem que PX após. Vai ser massa de ar vezes a velocidade de A após mais massa de B vezes Vx de B após. Achando em X, tá, gente? Bom, eu sei que isso aqui eu achei que é se ele é o antes e após, ele vai ser 2 também, né? Então a gente vai ter que isso aqui é 2 igual. Aí eu tenho a minha massa 0,5 vezes a minha velocidade de A após, que ela vai ser a velocidade de A após é 2. Cadê a velocidade A? Velocidade A após vai ser 2 vezes 2. Agora tem um problema aqui, né, gente? A gente está em ângulo, né? Ele falou que tem um ângulo aí de 37 graus, vezes cosseno de 37 graus. Mas, agora eu preciso fazer MDB. Não pode, são coisinhas simples, gente, que às vezes a gente se esquece e confunde depois, tá? Então, o que acontece? Ele falou que depois que bateu, formou um ângulo de 37 graus. Então, eu tenho que fazer velocidade vezes cosseno de 37, porque minha velocidade, se vocês olharem aqui no gráfico, olha lá, ó, minha velocidade ela está indo com o ângulo alfa, em A, né? Em B ele está indo em beta, e ele quer saber também esse ângulo beta aí. Então, como a gente está fazendo o antes aqui do A, então a gente tem que mais, né? Mais a massa de B, que é 0,3, vezes a velocidade B, que eu achei aqui, ó, 4,47, vezes o cosseno de beta, né? Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Então, é velocidade vezes o cosseno de beta, né? E esse beta é o que ele está pedindo aí. Ele quer tanto a velocidade como o cosseno. Então, eu achei a velocidade aqui, falta achar o cosseno. Então, eu tenho, resolvendo essa conta aí, que cosseno de beta vai ser igual a 0,8952, tá? Então, eu tenho que beta é igual a
arcosseno de 0,8952, tá? Isso vai me dar que beta é igual a 26,5 graus. Então, achamos aí a velocidade, achamos aí o nosso ângulo e tudo resolvido. Bom, centro de massa, gente. O que é um centro de massa? O centro de massa nada mais é do que o centro geométrico, aí, o ponto geométrico que se comporta aí e onde vai se comportar toda a massa do corpo se ela tivesse concentrada naquele ponto. Então, vamos supor, eu tenho um monte de pontos aqui, eu quero saber desse monte de pontos qual que é o centro dela, qual que é o centro de massa, onde vai concentrar toda essa massa aí. Então, para mim achar esse centro de massa aí, a gente precisa usar uma formulinha aí para descobrir, tá? Então, o centro de massa, a gente acha no plano cartesiano XY, tá? Então, imagine que vocês têm um monte de massa aqui. Eu queria saber, para mim equilibrar essa massa, onde que eu vou ser o meu centro dela? Não necessariamente que ela seja num centro geométrico, tá, gente? Às vezes ela não coincide com o centro geométrico. A gente tá falando de centro de massa, tá? Quem já tentou equilibrar um garfo, uma colher no dedo, vocês vão ver que o centro de massa dela não é exatamente no centro do garfo ou da faca. Bom, vamos lá. Como que a gente faz isso? Nada mais do que você pegar as coordenadas x e y e fazer a massa vezes a coordenada de todos os elementos que tiver. Então, massa 1 vezes x1, massa 2 vezes x2, massa 3 vezes x3, massa n vezes xn. Então, vai ser uma somatória aí de n produtos por I igual a 1 de massa vezes x, tá? Mesma coisa para y. Vamos dar um exemplo aí para vocês, para fazer entender mais fácil. Então ele fala, considere o sistema formado por 3 partículas, sendo que as massas e a posição do plano cartesiano de cada uma são M1, 2 kg em x0, y menos 1. M2, 1 kg e x2 vai ser 1, y vai ser 0. E M3 vai ser 2 kg, onde x3 igual a 2 e y3 igual a 6. Considere as coordenadas fornecidas no SI, qual a posição coordenada no centro da massa desse sistema. Ok. Então, como a gente falou, a gente tinha que achar x e y, né? Nosso x vai ser M1 vezes x1 mais M2 vezes x2 mais M3 vezes x3, tudo isso dividido por M1 mais M2 mais M3. Ok. Substituindo agora, né, gente? Massa 1 é sempre 2. Então, 2 vezes 0 mais 2 vezes 1 mais 2 vezes 2. Dividido por... quais são as massas? 2, M2, 1 e 3. Então, 2 mais 1 mais 2. Resolvendo aí, isso aqui vai ser x igual a 1 metro, tá? Vamos fazer y, só fazer as contas. 2 vezes 0, 0, vezes 1, 2, vezes 2, 4. Então, dividido por 5 aí. Aí vocês fazem a conta aí. Vamos lá, gente. Só conferir aqui. M1, massa de 1 é 2. Vezes 0 mais 2 vezes 1. Dá isso mesmo, gente? Deixa eu ver essa conta aqui. Vai dar
2 vezes 4 dá 6. 6 dividido por 5. Não vai dar isso não, hein? Isso dá 1,2 metros. Desculpa a falha aí. Vai dar 1,2 metros. Aí, vamos pagar isso aqui. Um 1,2 metros. Aí, agora sim. Em Y, vamos lá. Vamos considerar mesma coisa agora. M1, Y1 mais M2, Y2 mais M3, Y3, tudo isso dividido por M1 mais M2 mais M3. Então vamos lá. M1, 2 vezes Y menos 1 mais M2. Ó, gente, mas eu que errei aqui, hein? Aqui, não, aqui vai dar 1 mesmo. Pera aí. Agora que eu achei meu erro aqui. Aqui vai dar 1 metro mesmo. É que na realidade, a massa de B, massa 2 é 1, né? Então aqui é 1 vezes 1, né? 1 vezes 1. Então vamos lá. Massa de B, 1 vezes Y2, 0. E a massa de C, 2 vezes Y, que é 6. Tudo isso dividido por 2 mais 1 mais 2. 2 mais 1 mais 2. Então vai ser 12, 6, 12. 12 menos 2, 10 dividido por 5. Isso vai ser 2, né? Então, y igual a 2 metros. Então, minhas coordenadas aqui do centro de massa vai ser x igual a 1 e y igual a 2 metros. Ok? Uma outra situação, vamos falar o seguinte: e se essas partículas estivessem em movimento? Então, elas estão todas se movimentando. E agora, como que eu faço se elas estão em movimento? Como que eu vou fazer essa situação? Então, ele me diz o seguinte, que pela consideração, e quando a gente vai fazer toda essa somatória de m vezes v, tá? Ou m vezes x, que era, no caso, agora ele é m vezes v, eu sei que a minha quantidade total de deslocamento é minha somatória de massa vezes velocidade, lembram disso? Então, eu tenho aí, por analogia, que minha velocidade vai ser a minha quantidade total de movimento dividido pela minha massa, ou minha quantidade total de movimento é a minha massa vezes velocidade, certo? Massa vezes velocidade, quantidade total. Ou velocidade é massa, quantidade vezes massa total. Então ele fala assim, como exemplificando, considere um sistema formado por duas esferas, a esfera A se move com velocidade constante de módulo igual a 12 metros por segundo e se aproxima da esfera B, que está em repouso, está parada, é zero, e possui o dobro da massa em relação à esfera. Então, ela tem o dobro da massa de A. Qual é o módulo de velocidade do centro de massa desse sistema? Ok. Bom, de cara a gente já sabe que a minha quantidade de movimento total, o meu momento de inércia lá, total, vai ser V vezes a massa total, né? Ok. E disso eu tenho que, voltando na nossa fórmula, a gente tem que a massa de A vezes VA mais massa de B vezes VB vai ser igual a V do todo o sistema, M de A mais a M de B, né? Aí eu isolo, porque vai ser mais ou menos fazendo a equação lá, vai dar esse valor aqui. Bom, agora eu consigo isolar
essa velocidade aqui de centro, né? Vamos chamar ela de VC, velocidade de centro. Então, isso aí vai ser massa, opa, massa de A vezes 12, que é a velocidade, né? Mais zero, que ele falou que ele está em repouso, B, né? Igual a velocidade de centro, vezes a massa, aqui é 2 massa de B, massa de A, mais 2 vezes massa de A, tá? Porque a massa de B, não tinha substituído, peraí. Porque a massa de B é o dobro da massa de A, não é isso? Se massa B é o dobro da massa de A, posso falar que aqui é 2 MA. Ok, então eu vou ter que minha velocidade de centro vai ser 12 vezes massa de A, 12 massa de A, não precisa desse parênteses aqui, porque é 12 MA. Tá aqui, tá, gente? 12 MA tá aqui, é só jogar direto. 12 vezes MA dividido por MA mais MB, 3MA, né? Desculpa, MA mais MA, dividido por 3MA. Então, se eu somar isso aqui, vai dar 3MA, vai ficar 3MA vezes VC, eu passo dividindo, MA eu consigo cortar com MA, e só fazer 12 dividido por 3, que vai dar 4 metros por segundo. Então, o outro jeito aí, se a gente precisar calcular a velocidade aí em função da nossa quantidade de movimento. Bom, pessoal, as aulas estão aí, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato. Só por curiosidade, vocês provavelmente vão perguntar, essa matéria não vai entrar nessa prova agora, tá? Então é só para vocês terem aí. E até mais para vocês. Bons estudos.